Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje nós vamos conversar um assunto que tem sido falado muito, não dentro das igrejas, mas tem sido falado muito na internet, até tem se falado bastante sobre esse assunto, tem se atacado bastante, e eu também resolvi falar sobre o assunto, porque também vivenciei esse tipo de situação e eu sinto a vontade de também dar os meus comentários mais específicos, porque muita gente fica com algumas dúvidas, né? Sai do sistema religioso, mas não consegue entender algumas coisas, né? E até defende por falta de conhecimento, às vezes do próprio livro Bíblia, que ele acostuma às vezes ler pouco, mas às vezes ler. Então, por falar nisso, vamos ler, porque algumas pessoas me acusam, às vezes, mas você não cita o versículo, não cita a fonte, são apenas ideias humanas do que você está falando e tal. Então vamos mostrar, baseado no que eu quero conversar com os irmãos, sobre o sistema religioso. Você pode ver em casa, 2 Coríntios 7, versículo 2. Diz: a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Isso quem disse? Paulo, aos Coríntios, certo? Então ele tinha a consciência limpa que ele nem prejudicou a ninguém e não explorou a ninguém. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, bem prática e simples. Nós devemos ser imitadores do Messias, antes de Paulo. Tudo bem, concordo com você. Se você acredita no livro Bíblia, você acredita nas escrituras, você vai crer automaticamente em primeiro plano, não dos discípulos. Paulo era discípulo, né, seguidor do Messias, mas Paulo foi um exemplo nisso. Então também nós não podemos jogar na lata do lixo, né, até que nos prove o contrário, todos os ensinamentos que Paulo detalhou nesses livros, certo? Porque na verdade ali começou o início, né, dos seguidores do Messias. E Paulo parece que ele era esforçado nesse sentido. E ele declarou ali que ele era um exemplo nisso. Ele não explorava ninguém, né? Ele não vendia o evangelho do Messias a troco de dinheiro, ou explorava alguém em prol de a pessoa seguir o Messias. Mas eu pergunto para você, você que tem bastante conhecimento, que você que está enfranhado no sistema religioso, porque uma coisa nós temos que ponderar, né? Quando nós vamos de vez em quando a qualquer igreja, católica, protestante, evangélica, enfim, qualquer denominação, você não consegue ver como funciona aquele mecanismo, como funciona aquela igreja, ou como funciona aquela seita, como a Testemunha de Jeová, ou qualquer outra seita, certo? Se você frequentar assiduamente e começar a levar a sério aquilo que lhe é ensinado, aí que você então vai conseguir entender o que estão lhe pedindo, e daí você também vai conseguir analisar melhor aonde você está colocando os seus pés. Mas se você é um visitante assim, aleatório, que você vai hoje num lugar, amanhã você vai no outro, né? Você não participa do grupo ali de obreiros, você não é um pastor auxiliar, enfim, um missionário, uma pessoa que está ali mesmo, trabalhando mesmo, envolvido em qualquer um dessas grandes denominações como as pequenas. Aí você não tem uma noção. Você tem que ser honesto e ver que você está frequentando lá, mas você não tem um conhecimento absoluto do que acontece dentro da sua igreja. Portanto, você, ou da sua denominação, não mais correto, porque igreja somos nós. Eu sou uma igreja, você é uma igreja, nós somos templo do Criador, né? Conforme ensina o livro, certo? Então, onde eu quero chegar? Porque hoje, muito pouco ou quase nenhuma seita, religião,
denominação pode chegar e dizer na televisão ou aqui na internet, em qualquer lugar, que ele não explora os seus as pessoas que estão ali em comunhão naquela igreja. Por que eu digo isso? Porque eu ainda, quando estava no sistema, eu fiz alguns testes, meio que sem querer, porque como eu ainda estava no sistema, eu acreditava no sistema, eu defendia o sistema, eu vivia do sistema, eu contribuía com o sistema cegamente, sem saber de nada. Do que hoje eu e muitos irmãos que estão aqui no YouTube pregando, falando, meditando, fazendo hangouts, e comentando no Skype, e comentando no Facebook, no Orkut, enfim. Porque uma coisa me veio na mente agora. Como que nós vamos questionar qualquer pastor ou qualquer bispo, seja o que for, na TV? Não te dão espaço. Lá dentro da sinagoga, dentro da igreja, do templo, não te dão espaço, não te dão oportunidade. Por que eu sei disso? Porque, vou te dar um exemplo. Quando eu estava no sistema religioso, muitas vezes eu não queria, eu presidia uma reunião no templo, lá dentro do templo. Então era convidado, hoje o irmão está designado a pregar. Hoje o irmão está designado a então presidir, o irmão que vai receber o pregador, as irmãzinhas que vão fazer lá o louvor, o coral, o irmão vai organizar. O irmão vai organizar a coisa. Então o irmão vai presidir. E muitas vezes eu fiz isso, certo? Muitas vezes eu fui convidado e fiz isso. Só que daí eu fiz alguns testes. Vou te dar um exemplo. Eu sempre dizia, quando você... Porque está nas Escrituras. E eu sempre tentei cumprir as Escrituras. Aí eu chegava e dizia para os irmãos, na hora da oferta, na hora que se coletava as ofertas, eu dizia assim, vamos recolher os dízimos, as ofertas, mas você que visita nós a primeira vez, não dê nada, né? Não dê nada. Ou então, eu costumava citar um texto que fala que nós não devemos dar nada sob obrigação, mas se sentir no coração, ajude. Aí, quando chegou, tudo bem, isso foi um bom tempo, até não vir um pastor, né, líder, e dizer no meu ouvido, essas expressões tu não usa mais, se você quer, se você sentir no coração. O povo tem que dar, a igreja precisa. Opa. Pastor profissional, a coisa é diferente. Então depende de pastor para pastor, denominação. Por isso que alguns irmãozinhos dizem assim, eu gosto daquela igreja bem pequenininha, daquela igreja lá com aquele pastorzinho. Exatamente. Porque quando o pastor não vive do dinheiro das ovelhinhas, ele até não costuma não imprimir nas ovelhas algo que elas não podem fazer. Agora, quando é exigido metas, como algumas organizações grandes, aí que eu não vou fazer propaganda deles, né? Eu não vou fazer propaganda. Chega, eles já têm propaganda demais na TV. Então, esses pastores profissionais, que parecem ovelhas, né? Mas na verdade são lobos, mas falam de uma maneira mansa, né? Para poder explorar o povo, a palavra correta é isso aí, eles acostumam obrigar os seus pastores a terem metas de quantidade financeira dentro daquela denominação. E se é uma igreja pequenininha, uma porta que está se abrindo agora, é muito difícil, o pessoal já começa devagar, as coisas não são assim tão afoitas. Então depende muito, eu sei disso, eu não sou incoerente. Cada um tem um prisma, tem uma visão. Porque as pessoas, quando entram no sistema religioso, elas acreditam nisso. Eu acreditei. Todos querem crer, assim como eu. Eu gostaria muito de crer no sistema religioso, né? Porque eu fiquei muito tempo lá dentro. Então, as pessoas, elas são enganadas de uma forma automática. Outro teste que eu fiz numa igreja pequenininha.
aqui na grande, nem pensar fazer esse tipo de teste. Nem pensar, sem chance. É pedir dinheiro todo culto, 2, 3, 4, 5 vezes no culto. E se tiver culto todo dia pede dinheiro. Você vai lá, pode preparar a carteira. Sempre. Ou cartãozinho de crédito, que agora está mais sofisticado. Eu não peguei essa época. Não peguei, porque se eu tivesse pego, eu acho que eu tinha saído do sistema muito antes. Isso não tem noção do que o próprio Paulo falou ali, como nós demos ali. Não explorou ninguém, né? Então, eu fiz um teste assim, irmãos, numa igreja bem pequena, com poucas pessoas, num lugar bem humilde e pobre. Costumava então a dirigir direto nessa pequena congregação, nessa igreja bem pequenininha. Aí eu costumava então não pedir oferta, nem dízimo. Tá, daí eu consegui, acho que 1 ou 2 vezes. Aí quando chegou lá, pela terceira, eu não lembro, aí o obreiro chegou na hora da oração, estava todo mundo de olho fechado, ele cochichou no meu ouvido assim: o irmão não vai pedir dízimo, o irmão não vai pedir oferta. Aí eu disse: não, hoje eu não vou pedir. Porque afinal de contas, quem estava organizando, dirigindo aquele dia era eu. Mas ele disse para mim assim: não, mas o pastor presidente pediu que o irmão deveria, cada reunião tem que prestar conta, precisa aparecer um dinheiro, tem que aparecer alguma coisa, nem que seja uma moeda, tem que aparecer. Aí eu fiquei pensando assim, isso é uma das coisas que também eu comecei a pesquisar, eu comecei a analisar melhor. Eu pensei comigo, eu não falei nada para o irmão porque eu não quis ofender. Por que eu vou estar ofendendo? Porque dentro do sistema não adianta você querer questionar nada, não adianta nem você querer inovar alguma coisa, que vem alguém e já joga um balde de água fria em você. Você que já passou por isso, você sabe, né? Então tem algumas pessoas que acham que às vezes eu exagero. Eu não exagero, é a mais pura verdade. Se você se enturmar bem no sistema religioso, você vai me dar razão. Se você não, você vai lá de vez em quando, aí você não tem noção daquilo que realmente acontece entre os obreiros, entre os pastores. Você não tem visão. Naquilo que você se enfronha bem, que você começa a pegar junto, como eles dizem, né? Aí você vai ver lá o desentendimento entre os obreiros, né? Coisas que não vem ao caso aqui comentar, que são coisas humanas, mas que não são aquilo que às vezes dentro da igreja parece todo mundo aquela carinha de santo, mas quando há reunião entre os obreiros ou lá fora do templo, a coisa pega, né? Existe muito fingimento e muito cinismo. Qualquer denominação, se é Jeová, não vai pensar, não, só não, é parelho. Entre os espíritas não é diferente. Alguns espíritas ficam bravos, né? Nós espíritas somos... Não existe isso. Não vem enganar a mim, né? A pessoa que o ser humano, ele é cheio de imperfeições. Eu e você somos imperfeitos e falhos. Então algumas pessoas tentam passar uma imagem de santo, né? Inclusive usam roupas, eu estou com essa roupa aqui de propósito, né? Porque para mim essa roupa aqui é como se fosse um uniforme, entendeu? É um uniforme. Os bancários usam essas roupas, segurança usa essa roupa, os evangélicos usam essa roupa porque dá uma aparência. Eles são ensinados assim, irmãos. O irmão vai pregar hoje? Vai. Então o irmão, né, capricha, né? Coloca uma roupa, né? O sistema religioso sabe como cativar. Tudo passa por uma produção, né? E algumas igrejas agora mais modernas, então dá calor no pastor, ele já pega e tira tudo, né? Fica suado, aí ele faz aquela cara e boca que parece que ele realmente está com a unção, que parece que ele é o próprio Deus e que parece que ele está se dando. Ele não está se dando, ele está tirando, ele está te enganando, ele está tirando todo o teu suor. Mas como ele é um pastor profissional, você não percebe. Você não percebe nada, porque ele está te enrolando e usando a Bíblia para te enrolar. Mas meus irmãos, simplesmente eu não quero perder muito o horizonte do que eu estou falando.
porque eu me preocupo. Eu sei do peso e a responsabilidade que tem as minhas palavras, certo? E me preocupo muito por um outro detalhe. Por exemplo, geralmente o homem, ele é mais racional. Quando aperta no bolso dele, ele já diz assim: dízimo eu não dou, oferta eu não dou. Vou pagar minhas contas primeiro e se sobrar vou dar. Tem gente que é assim. Dentro das... Como eu vivenciei muitos anos, tem um que são cara de pau. E chega pro pastor: ó pastor, esse mês não sobrou, não vou dar nada. Muito bem, tem gente que é corajoso, né? Chega e diz mesmo. As irmãzinhas não. A mulher, ela tem um sentimento diferente do homem, certo? Nós temos que diferenciar muito bem isso. E daí eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas, no caso as irmãs, as mulheres, de sair do sistema religioso e da família desagregar. E agora, vai, irmão, eu estava acostumada a orar, fechar meu olhinho lá dentro do templo, e eu estava acostumado a pedir e estende a mão para cá e não sei o que, e a coisa funcionava. Meu amigo, não se engane. Leia mais as Escrituras. Quando é que o Messias, né, o que você conhece por Jesus, né, o Messias, ele fez esse tipo de coisa que o sistema está fazendo? De você fechar o olhinho, estender a mão para casa, para ungir. Estende lá para a vovozinha, estende para a tia. Aonde tem isso? Aonde que o Messias ou os apóstolos passaram a sacolinha em algum lugar? Dentro do que tem no relato da Bíblia que você conhece. Não tem. O sistema religioso lavou tanto, mas tanto as nossas mentes, que nós acreditamos em tudo. Eles limpam os versículos ali e você não percebe. Eles pegam coisas do Velho Testamento, da Velha Aliança, colocam como hoje. Coisas que não teria mais como nós colocarmos em prática. Evidentemente que alguma coisa ainda ficou para nós. Você não vai matar, ou vai? Você não vai roubar, ou vai? Vai servir o Messias, o Jesus que você está acostumado a falar, e você vai fazer essas coisas? Você não vai fazer isso. Eu não estou falando dessas questões básicas. Mas tem muita coisa no Velho Testamento que hoje para nós não é prático. Não se pratica mais. Tem algumas coisas que não tem como nós fazermos. Mas o sistema religioso mistura tudo, sacode bem e dá para você comer. Alimento podre estragado. Sobre a questão do dízimo é uma. É fatal. E oferta. É fatal. Você não vê ninguém no Novo Testamento falar sobre dízimo. E nem sobre oferta. Da maneira como o sistema faz. As ofertas e dízimo nem se fala. Não se fala em dízimo. Não tem. Me mostra onde tem. Ninguém até agora conseguiu me mostrar aonde tem. E quando se fala em oferta para a igreja, é oferta para a igreja, para nós, para as pessoas necessitadas, não para sustentar um bonitinho de um apóstolo, de um pastor. Eu acabei de ler que Paulo não explorou ninguém. E eu pergunto para você, daí você vai dizer para mim assim: mas eu não sou seguidor de Paulo, irmão. Irmão, eu não sigo a Paulo. Eu sigo a Jesus, eu sigo o Messias. Beleza, eu também, eu sigo o Messias. Só que piorou para você. O Messias, Paulo ainda não fez isso. Porque Paulo diz: não exprover ninguém. Mas segundo os relatos da Bíblia que você tem em sua casa, ou que você tem na internet online hoje, que você não precisa nem comprar, você vê que o Messias, ele costumava, em vez de pedir para você, ou pedir para alguém da sua época, ele costumava a dar e nunca pedir. O Messias sempre deu, sempre deu. Se ele não dava alguma coisa material para aquelas pessoas se alimentarem, enfim, ele dava uma palavra encorajadora para aquela pessoa. Se a pessoa estava triste por alguma coisa assim, a pessoa passava a ser seguidor do Messias, porque a palavra dele era tão boa que não vinha com palavra estragada pedindo dinheiro ou pedindo qualquer ajuda para alguém. O Messias simplesmente tinha uma palavra de encorajamento.
e nunca uma palavra assim: se você não der o dízimo, a oferta, irmão, você está acabado, a tua vida vai para trás. Nunca me mostra aonde tem no livro Bíblia algo assim. Você não vai me falar em Malaquias 3,10. Não vai me falar em Malaquias 3,10. Texto fora de contexto. Lá do Velho Testamento, do Velho Pacto, uma questão muito mais complexa que precisa um outro vídeo só para falar de Malaquias 3,10. Certo? Então você que tem um pouquinho de conhecimento do livro Bíblia, você sabe muito bem que Malaquias 3,10 está fora de questão com relação ao que o Messias e que os pais da igreja, que eu considero os apóstolos, pregaram. Né? Então, é uma coisa para nós raciocinarmos, e principalmente as irmãs. Eu até faço um encorajamento, quase um desafio para pessoas que saíram do sistema, principalmente você que já saiu, você que já entendeu, você que já entendeu que o sistema é nefasto, que ele apenas quer a lã da ovelha, não está interessado na ovelha coisa nenhuma. Né? A você que já foi testemunha de Jeová, você já foi evangélica, você já foi católica, você já foi espírita, você já foi, enfim, você já se envolveu em várias, como eu, já me envolvi tentando agradar o Criador, eu já me envolvi em muitas situações desagradáveis no sistema religioso. Então que você venha fazer vídeos, não só os homens, que eu estou vendo na internet muitos homens, muitos irmãos, muita gente saindo e muita gente com coragem. Né? Então se você tem coragem, você tem amor às pessoas que estão, no caso, praticamente perdendo a cabeça e perdendo a sua salvação dentro das igrejas, achando que dando oferta e dízimo dentro das igrejas vai salvar a família. Tem muitas irmãs aí: não, mas se eu sair, porque se eu sair, como é que vai ser? Como é que vai ficar lá em casa? Que daí eu não oro mais. Você só ora dentro da igreja? Só dentro do templo? O sistema mostrou para você que aqui dentro da igreja, aqui nessa igreja é que a coisa acontece. Mas aonde que o Messias e que os apóstolos fizeram isso? Ou que os primeiros seguidores do Messias, segundo o próprio livro Bíblia, prega isso? A não ser o sistema religioso, que sempre fez isso. Desde a época do Messias, eles diziam que a bênção do Criador passava pela mão deles, que estava com eles. Né? Deus de quem? Caísse com o dinheiro. Caía com o dinheiro lá, então hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Você vê, a Igreja Católica sempre pregou isso. Aí agora os protestantes vieram e disseram: ó, pá, vocês só pedem dinheiro. De repente os protestantes agora, os evangélicos, estão muito pior que a Igreja Católica. Só que às vezes o povo não parou para pensar nisso. Não parou para questionar. Porque a maioria das pessoas pensa assim: o pastor é uma autoridade eclesiástica, um homem de Deus intocável. Um homem de Deus intocável que muitas vezes estupra, muitas vezes, sempre rouba as ovelhas descaradamente, dizendo que é para a obra de Deus. Mas que obra de Deus? E que Deus? Só se for Deus mamão, Deus do dinheiro, Baal, alguma coisa assim. Porque na verdade, no livro Bíblia, né, nas Escrituras, não tem lugar nenhum, uma base que dê para você construir um templo de paredes, manter um pastor lá trabalhando 24 horas, né, noite e dia, digamos assim, para atender as ovelhinhas. E isso não existe no livro bíblico. Mas isso é questão para outro vídeo. Né? Então fica um encorajamento para quem queira fazer vídeos. Me mande, até se quiser mandar para mim, através do Facebook. No meu canal tem todos os links, né? Que terá meu apoio de divulgação e tudo, para que as pessoas venham a parar de ter medo do ser humano. Porque eu acho engraçado que as pessoas, em vez de terem um temor, assim, um temor bom para com o Criador, para realmente um certo zelo, eu não digo um pavor para com o Criador, né? E para um respeito para com o Messias que morreu por nós. Agora,
as pessoas têm medo do ser humano, de uma pessoa como eu, uma pessoa comum, que só porque usa um paletó, um terno, uma grava, é homem de Deus, é um homem intocável, um homem abençoado, mas que erra às vezes muito mais que você, principalmente quando está tirando a tua lã. Você que é ovelhinha como eu já fui ovelhinha desses cães gulosos que nunca se fartam de tirar a lã, e quando não tem mais lã, eles tiram a sua carne. Medite mais nas Escrituras e sobre isso lá na carta de Coríntios, certo? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Que na paz.